Boa noite, pessoal. Aqui quem fala é o Lucas. Vou estar apresentando aqui mais uma live. Hoje o tema vai ser jogadores brasileiros que atuam no Brasil. E, eu vou pedir para vocês aí seguir a página no Insta, né? E a gente também está com um canal novo no YouTube, Jornalismo Esportivo. Quem puder tá se inscrevendo lá também. E vamos aguardar aqui o David entrar aqui na live para a gente dar continuidade. Oi, boa noite, David. Boa noite. Tudo bem? Tudo. Boa noite a todo mundo que está vendo a live. É E é isso aí, nóis. vamos para mais uma live aí. Hoje o assunto é jogadores estrangeiros que atuam no Brasil, né? É um Sim. assunto que gera até uma certa polêmica, né? Quem que consegue, quem que consegue jogar bem, quem não consegue se adaptar, né? E eu gostaria de iniciar o assunto falando de um dos jogadores que eu considero hoje um dos principais jogadores que estão atuando aqui no Brasil, né? Que é o zagueiro Uhum. Gustavo Gomes do Palmeiras. Ele que é um jogador já tem uma certa experiência, né? Iniciou a carreira no Libertad do Paraguai, depois ele jogou em grandes clubes como o Lanús da Argentina e o Milan da Itália, né? No Palmeiras, ele teve 78 jogos e, inclusive, atua também na seleção paraguaia, né? É um excelente jogador, jogador estrela top do Palmeiras. E eu gostaria, David, que você comentasse um pouco sobre ele. O que você acha? Você acha que ele se adaptou? Conseguiu se adaptar ao futebol brasileiro? Então, Lucas, eu acho que o futebol brasileiro, ele é o mais fácil do jogador se adaptar, né? É mais fácil um jogador estrangeiro se adaptar no futebol brasileiro do que um jogador brasileiro se adaptar no futebol europeu, entendeu? Ele se Sim. adaptou sim, cara, porque ele, além de ser um grande zagueiro, um xerife ali para a zaga do Palmeiras, ele bate pênalti também, né? E bate muito bem em Sim. pênalti. E, e jogou a Copa América aqui no Brasil, né? Com a seleção do Paraguai. E se adaptou muito bem. Ganhou título pro Palmeiras aí, o Paulista agora, que quase estragou a história dele, né? Com aquele pênalti no finalzinho. Foi, foi. E teve uma confusão aí no começo do ano se ele ficava ou se ele saía do Palmeiras. É, questão de renovação de contrato, né? Sim. Mas o futebol dele aqui no Brasil me agrada muito. Ele é aquele zagueiro que intimida, que o adversário vê e fica com medo, né? Porque além dele ser. Ele não é tão alto, não um zagueiro tão alto, né? Mas ele tem um porte Sim, físico bom, né? Que dá os atacantes ou qualquer jogador que quer fazer graça. E ele não tem medo, não, sim, cara. Ele sim. vai. Ele chega com tudo mesmo. A gente percebeu isso na final do Campeonato Paulista, né? Que ele falou, meu, vou dar esse carrinho, seja o que quiser aqui nesse jogo. E Foi, aconteceu o pênalti. verdade. É como você E disse, né? É um jogador xerife, né? sim, e eu pensei que ele ia ficar mal depois, sabe? Ia começar a jogar mal depois desse pênalti e tal. Mas pelo contrário, ele vem jogando bem. Na verdade, eu acho difícil a gente achar um jogo que a gente não que a gente vê um jogo dele ruim, uma péssima atuação. Pô, ele fez. Eu acho que até contra esse jogo contra o Corinthians ele jogou muito bem, né? Então só teve essa Sim, sim. infelicidade. Ele foi um dos jogadores estrangeiros que
se adaptou super bem. Sim, sim. Então, continuando falando sobre jogadores uruguaios, tem um outro grande jogador também que vem se destacando e não é de agora, né? É o Arrascaeta, que aqui no Brasil ele teve uma excelente passagem pelo Cruzeiro, né? Onde teve 188 jogos e fez 50 gols. Ou seja, foi uma temporada incrível que ele fez com a camisa do Cruzeiro, e isso despertou o interesse do Flamengo, né? Que vem com uma verba grande, né? E no Flamengo ele teve 72 jogos e 22 gols. Então, David, você acha que o Arrascaeta também pode-se dizer que ele conseguiu se adaptar aqui ao futebol brasileiro? Pelo Cruzeiro, posso dizer que sim. Pelo Flamengo, eu acho que ele ainda está devendo. Mesmo que o ano passado, aquela temporada excelente que o Flamengo fez, ele jogando bastante, sabe? Ganhando os títulos, ele foi muito importante na final da Libertadores, mas ainda acho que no Flamengo ele está devendo. Mas também pode ser também, Lucas, que no ano passado, na temporada passada que ele ganhou tudo lá com o Flamengo, ele no começo da temporada ele começou no banco também, né? Ele fazia esse rodízio que hoje o Domenech faz com ele no banco, joga um jogo, aí no outro já tá no... O Abel Braga fazia a mesma coisa com ele. Então eu acho que o futebol que o Arrascaeta tem para apresentar da gente, para apresentar do Cruzeiro, precisa fazer muito para apresentar esse futebol que ele apresentou no Cruzeiro, no Flamengo. Então o Arrascaeta, mesmo que ele tenha ganhado os títulos, jogado bem, acho que ainda deve muito, muito mesmo deve muito jogo dele no Flamengo. Mas, assim, no Cruzeiro, cara, todo jogo ele era o principal jogador do Cruzeiro. Todo Sim, jogo sim. que a gente ia enfrentar o Cruzeiro era marcação acirrada em cima do Arrascaeta. E o Sim, Arrascaeta jogou. e ele é um jogador que ele também se caracteriza pelo seu individualismo, né? Ele Sim, consegue se destacar e não precisa de alguém para dar um apoio para ele. Ele consegue chamar a responsabilidade para cima, né? jogador de. Me corrija se eu estiver certo. Jogador de Copa do Mundo. Jogou a Sim, Copa de 2018, né? Foi sim, sim, convocado para a Copa de 2018. sim. E Ele atuou também na seleção, teve uma passagem ótima também em 2016 também, se eu não me engano. Fez boas partidas também pela seleção uruguaia. ele é convocado sempre com a seleção do Uruguai, né? É que seleção é complicado, né? Seleção a gente tem outras opções, então acaba não mostrando muito futebol na seleção. Sim, Mas ele sim. jogou a Copa América aqui no Brasil, jogou a Copa do Mundo de 2018. E eu espero muito mais do Arrascaeta no Flamengo do que sim, de qualquer outro jogador, porque ele foi a contratação principal, né, pro time do Flamengo. Mesmo Sim, tendo outras contratações, mas a principal foi a dele, que teve toda aquela conclusão, sai ou não sai, o Flamengo vai e paga aquele valor, enfim. sim. E contra o Cruzeiro ele fez o gol, né? O ano passado que jogou contra o Cruzeiro lá no Mineirão, ele fez o gol. Pois é. Se ele ficasse. Acho que se ele tivesse continuado nesse time do Cruzeiro, acho que o Cruzeiro tinha uma boa chance de escapar do rebaixamento, né? Mas ele fez diferença sim no Flamengo. Eu espero que ele jogue mais esse ano, espero que dê mais oportunidade para ele. Que um jogador da qualidade do Arrascaeta tem que jogar todo jogo, cara. Não tem que ter descanso, não. É todo jogo para ele mostrar esse futebol dele. Sim, sim. E espero E que ele jogue.
todas as rodadas da Libertadores, da Copa do Brasil, com a seleção, porque é muito bom Sim. ver o futebol do Arrascaeta. É um futebol bonito, é um futebol que todo mundo para ver, né? Não só quem é flamenguista, mas quem é fã do futebol, né? E falando das contratações do Flamengo, David, teve uma nova contratação aí, inclusive estreou, né? Que é o chileno Isla. Apesar dele ser chileno, né? Ele iniciou sua carreira no futebol europeu e brilhou por lá. Teve passagem em vários clubes, ele começou na Udinese, teve uma temporada muito boa, foi para a Juventus, depois ele foi jogar no Olympique de Marseille, e a última passagem dele, assim, que foi boa, foi no Fenerbahçe da Turquia, né? É um jogador que é é um jogador agressivo também, né? Tem uma agressividade, ofensividade, assim, nesse sentido que eu quero dizer. E ele também é um jogador experiente, já tem uma certa idade, então eu queria fazer uma pergunta, David, um pouco mais diferente, é saber se você acha que ele tem futebol ainda para jogar na equipe do Flamengo, ou ele veio mais para dar mídia para o clube, entendeu? Passar uma visão para o Flamengo, para o futebol, para o mercado internacional, né? Para trazer mais estrangeiros assim. O que você acha, David? O Isla é aquele jogador que a gente pouco acompanhou, né? Tendo a carreira na Europa e tal. Aquele jogador que a gente menos acompanhou na carreira dele. Mas, cara, pelo que eu percebi na estreia dele pelo Flamengo, eu acho que ele tem uma grande dificuldade de marcação. Dificuldade grande de marcação. Mas atacando, ele chegou duas vezes, duas oportunidades de gol, que foi com ele, entendeu? Então, eu vendo aquele pouquinho de jogo que ele jogou contra o Santos, eu vejo que o Flamengo acertou nessa contratação. Ele é um Rafinha chileno, vamos dizer assim, né? Aquele jogador forte, claro, foi poucos minutos, eu não sei também o ritmo do jogo que estava contra o Santos, né? Pode ser Sim. que ele seja muito bom na defesa, um jogador que é convocado para a seleção, né? Obviamente pode ser considerado muito bom aí para essa situação. Mas é que hoje o futebol brasileiro está devendo muito dos atacantes também. Então, quem está marcando fica um pouco mais fácil, né? A gente não encontra mais um Neymar que pode desequilibrar aí um setor que seja difícil, como o Gustavo Gomes na zaga do Palmeiras, né? Sim. Mas o Isla, cara, o Isla eu acho que ele vem para suprir bem essa vaga do Rafinha. Eu acho que não teria. Eu acho que eu escolheria ele sim, conhecendo o mercado, estudando ele, eu escolheria ele sim. Porque se a gente for ver, não tinha outro lateral direito que cabesse no bolso do Flamengo, ou que fosse um pouco Uhum. melhor, né? Então, eu espero muito desse futebol do Isla. É um jogador que vai atacar muito e os adversários vão aproveitar isso no contra-ataque, por ser um jogador velho, né? E por ser, por Sim. ser também ter uma pequena dificuldade na defesa. Então, o Isla, eu quero ver muito o Isla atacando. Quero ver muito o Isla atacando. Vai ser bom pro futebol, porque ele é inteligente. Em dois lances que ele fez contra o Santos, ele já fez muito mais que muitos laterais fizeram aqui, entendeu? Então, próprio lateral direito do Flamengo, que substituiu o Rafinha depois que saiu, o Isla já fez mais que ele, né? Mesmo que seja um garoto da base do Flamengo. Sim, sim. Mas eu tô ansioso para ver essa lateral direita do Flamengo. Tomara que ele dê certo, sim. Tomara que ele seja bom na defesa, né? Vamos acompanhar mais um pouco aí. Sim. E é isso. Eu já acompanhei um pouco dele no futebol europeu. É isso mesmo que você disse, né? É um jogador que ele tem muita qualidade ofensiva.
E pelo futebol que o Flamengo tem também, foi uma boa contratação, realmente, né? Então, falando de novas contratações, né? Tem o Otero pelo Corinthians, né? Tá que é um empréstimo, né? Não contratou em definitivo, mas ele é um jogador que fez uma passagem muito boa no Atlético Mineiro. Ele fez 16 gols em 2017, no Campeonato Brasileiro de 2017, e desses 16, 10 foram de fora da área, chutes de longe, né, de longa distância, e 6 foram de faltas, ou seja, é um especialista em bola parada e é um jogador que não precisa de estar necessariamente na área para botar perigo no adversário, né? Ele, no Atlético Mineiro, teve 135 jogos e fez 26 gols. Hoje ele está emprestado, ele estreou no clássico contra o São Paulo, né, no final de semana, jogou o segundo tempo. E então, David, a gente já vinha comentando ele em outras lives e para quem ainda não assistiu às outras lives, eu gostaria que você falasse dele de novo, né, novamente. Você acha que foi uma boa contratação que o Corinthians fez? Um empréstimo? Você acha que o São Paulo ele fez um erro em tirar ele do Atlético? Eu acho que o Sampaoli fez o certo. A gente falou muito bem dele nas outras lives, mas, assim, o repertório que ele tem, a única coisa que ele tem é a bola parada, né? Sim. Se a gente for pegar esses 135 jogos que ele fez pelo Atlético Mineiro, o que ele fez a mais do que as bolas paradas? Ou nenhum passe, claro, passe bom que ele tem, né? Mas ele não é um jogador que chega para resolver pro Corinthians, né? Ele é um jogador que chega para resolver bolas paradas do Corinthians que tem jogada ensaiada. O Otero, se o Corinthians souber usar o Otero pode sim render, pode jogar mais se atacando do que ter precisão na bola parada, né? Porque eu acho que o Corinthians contratou ele, pegou ele por empréstimo, também porque o Sampaoli dispensou, né? Eu acho que o Sampaoli teve essa visão que eu tô tendo, né? O Otero serve para bola parada. E o Sampaoli não é cara de bola parada, né? O Sampaoli é Sim, sim. toque, vai para frente. E eu entendi o porquê do Sampaoli não querer ele, né? Mas para ele chegou no Corinthians, ele precisa do tempo. Se o tempo vai ser o suficiente ou não, eu não sei. Mas 135 jogos pelo um Atlético Mineiro, 26 gols, um meio atacante, sendo 6 aí de falta, né? E o resto aí de bola olímpicos, né? Ele já chegou a fazer gol olímpico, né? Sim, sim, sim. Aquela final de Grêmio Atlético Mineiro em 2016 da Copa do Brasil, lá em Porto Alegre, foi ele que fez o gol do meio de campo lá ou foi o Casares? Agora eu não. Nossa, eu acho que foi o. Acho que foi ele. Foi ele que fez. Foi ele, né? Foi ele, foi Então, ele. Verdade. se a gente pegar esse jogo aí que ele fez esse gol e colocar ele no Corinthians, é um jogador inteligente. É um jogador Uhum. que olha o gol, né? Podia ser um atacante nato. E então, assim, a gente sempre espera muito desses jogadores que chegam com badalação, né? A gente espera Sim, demais, sim. porque ele chegou no Corinthians badalado. Mesmo que o São Paulo fale assim, eu não quero esse cara aqui não, pode colocar ele em qualquer lugar, porque para mim não serve. Só que ele precisa jogar, né? Ele precisa ter o tempo, não colocar ele aos 40 minutos do segundo tempo, os 35, pensando que ele vai resolver esse jogo. Porque aos 35, para acabar um segundo tempo, não vai ter muita bola parada, que é a especialidade É.
dele. Se a gente for analisar o jogo do São Paulo e Corinthians, teve 2, 3 escanteios seguidos que ele bateu do mesmo jeito e não funcionou, né? Sim, sim, sim. Então, Até porque também ele, no Atlético Mineiro mesmo, ele ficou um tempo sem jogar, né? Um período. Então ele tá voltando aos poucos também, né? tem um ritmo de jogo, tem tudo isso. Mas eu acho que é um grande jogador, sim, que pode dar muito certo no Corinthians, sim, igual deu no Atlético Mineiro, porque quem faz 135 jogos já é muito, né? Uma equipe do tamanho do Atlético Mineiro, porque em média um clube faz o quê? 70, 65 jogos por ano, então 135 jogos aí, ele jogou quase todos os jogos do Atlético Mineiro até aqui, praticamente, né? Sim. A torcida do Corinthians espera muito dele, a imprensa espera muito dele, e a gente também, né? A gente espera que ele faça muito gols bonitos de falta de fora da área, porque o nosso futebol precisa disso. Então, eu acho ele um bom jogador, sim, e só que ele não tem o outro repertório, que seria um drible, uma coisa, Um algo a mais que algo a mais. seja diferente do que uma bola parada, entendeu? Sim, sim. Mas ele é bom, ele é bom. Então, e ele também, né, além disso, é jogador de bola parada e também ele cobra com as duas pernas, né? Ele tem esse diferencial, né? Talvez. Que numa pressão de jogo, né? Que nem você falou que caso seja um jogador para resolver no final de jogo, talvez um lance ali, numa falta no escanteio, né? Pode resolver o problema, né? Vamos falar também sobre o companheiro dele de equipe, né? O Cantígio, jogador muito bom, na minha opinião, né? Volante, veio do Júnior Barranquilla, ele que já fez 17 jogos no Corinthians, né? É um jogador que está recente, veio esse ano. Lembrando que esses 17 jogos é contando antes da paralisação, né? Então, David, você acha que também foi uma boa contratação? Você acha que ele é um estrangeiro que vem jogando bem? Ou ainda precisa jogar um pouco mais ainda para dar alegria para o torcedor corintiano? 17 jogos pelo Corinthians desde o começo do ano, né? Sim. Então, Lucas, ele quando voltou a paralisação, ele não jogou muito, né? Todos os jogos do Corinthians, que ele teve o problema lá da Covid também, né? Ah, Então, ele tá voltando agora. É difícil analisar um futebol que, que a equipe está ruim, né? Digamos assim, não ruim, é pior, né? Mas uma equipe que não está jogando muito e que a equipe não ajuda ele a jogar, porque ele é um jogador que ele é um diferença, tem diferença no passe dele, é igual o Otero. O Otero tem a bola parada de diferente nele. O Cantilho tem o pensamento do jogo, onde ele vai lançar, e onde ele lança essa bola, a bola vai certinho, entendeu? Onde ele quer, sim, ele coloca essa bola. Então, igual o gol do Corinthians no domingo foi assim, uma bola lançada por ele. Foi um passe. Ele não pegou e falou assim, vou jogar lá para frente e vou ver o que dá, né? Foi um passe certeiro pro Ramiro ali. O, ele tem que se encaixar no esquema do Thiago, né? Tem que se encaixar. Agora, você tem três jogadores de passe. Otero, bola parada, Cantilho mais o passe, porque também acho que o Cantilho tem um pouco de dificuldade de marcação, e você tem o Luan, que os três são do mesmo estilo, né? Então, se colocar os três juntos, ali os dois não vão render, entendeu? E o Cantilho, ele tá devendo, assim como todo o time. Espero que ele venha a melhorar muito, porque é um jogador bom, um jogador que tem um passe, tem visão de jogo, né? Tem visão de jogo, isso é fundamental.
E de que ele segura a bola também, né, Lucas? Quando o centroavante não tiver bom, num dia bom, ele pode segurar essa bola, segurar o resultado. Então, ele tá devendo sim, mas também a gente tem que dar o tempo, porque são só 17 jogos. Nenhum gol, né? Ele fez ainda pelo Corinthians. Não. Então, são 17 jogos. Então, assim, aos poucos vai achando esse time. Vai achando o jeito do Cantillo jogar nesse time. E eu acho que ele é uma boa opção para os Corinthians, assim, no meio campo. É igual eu falei, né? Da visão de jogo, do passe que ele tem. É um passe certeiro, não fé. Se o companheiro dele estiver ligado junto com ele no jogo, é um cara que vai fazer muita diferença. E, caramba, bastante estrangeiro, né? Quase 3 aí, 4 por time. É. Cantilho é isso, cara. Jogou bem lá no Júnior Barranquilla. Também é campeonatos diferentes, né? Mas ele tem essa visão do jogo dele. E espero que ele dê muito certo, faça mais jogos, porque 17 jogos ainda eu acho muito pouco para a gente analisar, dar um palpite, ainda mais teve essa paralisação aí. Sim. Então, vamos falar também de outro companheiro de equipe dele também, que é um jogador que está já há 2 temporadas, está indo para a terceira agora, né, com a camisa do Corinthians, que é o Arauz. Jogador novo, ele que tem 42 jogos, né, lembrando que esses 42 jogos que ele tem com a camisa do Corinthians, a maioria saiu do banco, né, não foi entrando como titular. Ele chegou a pedido do técnico Osmar Loz na época, né? Ele que estava estudando jogadores sul-americanos, né? E aí encontrou ele se destacando e logo após veio o Jair Ventura, que continuou utilizando ele, mas não com muita frequência. Até hoje o Thiago Nunes, que inclusive nesses últimos jogos está testando ele como titular, né? Você acha que ele vem jogando bem, David? Ele teve 2 jogos bons aí, né? Marcando gol, sendo eleito o craque da partida. O Arauz, cara, ele chegou com uma grande promessa aí, né? Vindo da Universidade do Chile, né? Se eu não me engano, da Universidade do Chile. Onde ele jogou muito. Então, por isso que o Corinthians trouxe ele. E ele chegou com um patamar muito grande, falando, pô, é uma nova promessa, vai se dar muito bem no Corinthians, vai arrebentar no Corinthians, ser jovem, ter jogado na Universidade do Chile, jogou muito bem. Chegou e não deu resultado, né? Aí a gente coloca na balança. O jogador não deu resultado porque não caiu bem no esquema do técnico, ou é o jogador mesmo, né? Então a gente coloca aí na balança, porque aí ele foi emprestado, onde ele jogou pelo Oeste também, não foi? Foi emprestado pelo Oeste um tempo. Para Ponte Preta. Ponte Preta, exato. Então, agora que ele, depois dessa paralisação, que ele está conseguindo mostrar, tá tendo sequência de jogos, mas tem muito meio campo. O Arauz, ele é aquele meio amador, né? Um meio atacante de lado, meio amador ali. Mas o que é engraçado, ele é um meio amador, mas ele não arma esse time do Corinthians, né? Então a gente tem que entender um pouco o que é que ele faz dentro do campo, qual é a função dele realmente, né? Então... eu vejo ele, David, um jogador muito agressivo, mas pelas qualidades que ele tem, pelas características que ele tem, você não acha que ele seria
bom pelas laterais? É, a gente tem que dar o tempo ao tempo, porque fez 2 jogos bons, faz um ruim, então a gente tem que ver. Vamos ver, agora que ele tá voltando, tá tendo oportunidade, vamos ver se ele responde essa oportunidade. Se ele não responder, cara, eu acho difícil ele continuar na próxima temporada no Corinthians de novo. Uhum. Então, Não é um jogador que... A internet deu uma oscilada, David. Eu não sei se você pegou bem a pergunta. Você não acha que ele seria bom pelas laterais, melhor utilizado, ao invés de armar o time pelo meio? Jogar de ponta, você Isso, fala? ali na função do Ramiro ou do Léo Natel, pelas pontas. Você acha que ele tem Então, características para jogar nessas posições? eu tenho que... A gente nunca viu ele jogando ali, né? Então, aquilo, eu nunca entendi a função dele em campo. Uhum, Mas se o Ramiro consegue jogar ali, eu acho que ele conseguiria super de boa, né? Então, porque assim, no meio campo que ele joga, já tem jogadores que fazem o que que é para ele fazer, e entendeu? E melhor aí ele até, acaba né? isso, e aí ele não acaba não fazendo. Eu acho que É, daria sim. Acho que daria para puxar o Ramiro pro meio e jogar ele pro lado. sim. Poderia dar muito Já, certo sim pro lado. bom, já aproveitando que é jogadores estrangeiros, você acha que ele daria certo com o Otero? Não, acho que não daria. Por quê? Porque são jogadores de características diferentes, marcam diferente, é tudo diferente os dois. Eu acho que não daria certo, não. A não ser que o Otério jogasse mais por meia amador e o Arauz jogasse pro lado. Poderia ser que. Porque eles poderiam fazer essa função, né? O Otero também é um jogador de lado. Então eles podiam revezar isso. Uma hora vai o Otero, fica o Arauz, uma hora vai o Arauz, fica o Otero. Se fosse dar certo, eu acho que daria certo assim. Mas para os dois, são características diferentes, para fazer a mesma função, não daria, não. Entendi. Então, David, outro jogador também que estava se destacando, né? E hoje o Palmeiras está optando pelo Diogo Barbosa é o Matias Vinha, né? Matias Vinha, uruguaio, jovem também, tem só 22 anos. Ele que iniciou a carreira dele no futebol uruguaio mesmo, no Nacional, onde ele fez 47 jogos. É um jogador que tem qualidades tanto ofensivas quanto defensivas, né? O que você acha dele, né? Que teve 11 jogos pelo Palmeiras. Melhor que o Diogo Barbosa, né? Esses 11 jogos Sim, fez sim, mais que o Diogo fez pelo Palmeiras, né? É que assim, o Palmeiras ele tinha o Victor Luiz, né? O Victor Luiz que saiu de novo agora, foi pro Botafogo, sim. e tinha o Diogo Barbosa. O Diogo Barbosa não vive uma grande fase. E aí chegou o Matiazinha, tá arrebentando, joga muito bem, ataca muito, né, pelo lado do campo, e volta Sim, e ele é igual o Gustavo Gomes, não tem medo de dar na perna do cara, entendeu? Se precisar, sim. ele dá. Tem uma marcação boa, mas ele sobe muito, né, Lucas? Então, um lateral que sobe muito e tem que voltar para fazer a defesa também é meio complicado. O Palmeiras acertou na contratação dele, vai acertar se continuar jogando, né? Porque o Diogo Barbosa ele foi bom, mas não está correspondendo no Palmeiras. E o Matias Vinha está substituindo bem, né, essa lateral esquerda do Palmeiras.
Um jogador Sim. que cruza bem, né? Tem esse repertório aí de patar. E um jogador que tem vários repertórios, né? Você pode usar ele como um ponto esquerda também, se precisar, né? É. Então, eu acho que daria certo também de jogar no lugar do Rony. Do Rony. Joga, joga o Diego Barbosa na esquerda, tira o Rony, joga o Vinha lá para a ponta esquerda lá também. Ia dar muito certo. Gostaria de ver. Já que os treinadores gostam muito, né, de fazer essas mexidas. Sim. Uruguai, ele, né? Uruguaio. Uruguai. Os melhores, se a gente for parar para pensar assim, os melhores são os São Uruguai, os né? Uruguaios. Verdade. Dava até para Os montar Uruguai uma, que. dava até para montar uma Pode pequena seguir. seleção aqui, né? De jogadores estrangeiros que jogam aqui do Uruguai. Se a gente for pegar lá atrás, ó, Álvaro Pereira, Diego Furlan, deixa eu ver se eu me Sim. recordo de outro. Tem o Arrascaeta, tem o Vinha. Meu, agora É, tem o Abel Hernandes do Internacional do também. Internacional, né? Uai. Cara, Sim, o sim. Uruguai só não ganhou uma Copa do Mundo. É. Não sei por quê, mas tudo bem. Esse é Então, um. David, o Matias Vinha, ele é um jogador, ele tem todas essas qualidades que você citou, né? E é um jogador jovem, tem só 22 anos. Você acha que o Palmeiras consegue segurar ele por muito tempo? Pode repetir a pergunta de novo que deu uma falhada. Então, ele por ter essas qualidades que você citou, né? De atacar, de defender, de ser um excelente jogador e fazer muito bem a função que é pedido, ele é um jogador promissor, então muitos clubes vêm em busca dele, né? Eu queria saber se você acha que o Palmeiras consegue segurar ele, porque sabe como que é o mercado internacional, né? Quando descobre jogadores assim novos, né? Queria saber sua opinião. Então, Lucas, vai depender porque assim, o Luxemburgo gosta muito de revezar, né, entre ele e o Diogo Barbosa. Então, quando você reveza muito o time, o cara não consegue mostrar o futebol, né? Então, vai depender muito disso. Se ele tem uma sequência, se ele tem uma sequência de jogos como titular e jogando bem, eu acho que o Palmeiras não segura, né? Não tá nem segurando os meninos aí. É, Então, vai depender disso, cara. Vai depender se ele vai ter sequência ou se vai ficar nesse revezamento, que eu acho que vai ficar nesse revezamento. Se ficar, acho que o Palmeiras segura assim por um tempinho, até o Palmeiras achar um outro lateral esquerdo e ter uma proposta boa para ele e ele aceitar. Mas eu acho que ele vai ficar mais um pouquinho aí no futebol brasileiro, porque está começando agora aqui também, né? sim, Então, sim, então acho que ele fica mais sim. um pouquinho aí. Sim, sim. Aproveitando aí para que a gente está falando de jogadores uruguaios, né? Falar de mais um aí, o Carlos Sanches, jogador Tem um experiente, jogador jogador de Copa. experiente, sim, sim. É, jogou muito bem, teve uma passagem muito boa pelo River Plate, jogou muito aqui, conhece muito bem o futebol sul-americano, né? Sim. Ele no Santos tem já 90 jogos pela equipe santista, fez 24 gols, né? Fez a temporada passada dele, o Jorge Sampaoli soube utilizar muito bem ele, né? E Uhum. esse ano parece que deu uma caída de rendimento, né? O que você vem achando aí do Sanches? É, o ano passado foi uma temporada excelente de jogador de Copa do Mundo, né? Mesmo. E, e esse ano não correspondeu ainda, não mostrou o futebol que a gente espera que ele mostre.
O Sanches, cara, eu acho que o problema dele não é nem estar na má fase. Eu acho que o problema dele é mais insatisfação com a diretoria do Santos, né? Em questão de salário, diminuir os salários, né? Então, Sim. gera uma insatisfação no jogador. Então, acho que a má fase dele hoje seja por isso. Mas é um grande jogador. Eu queria ele muito no meu time. Eu, sei lá, ajudaria meu time a pagar o salário dele para ter ele. Mas ele na grande fase. Ele na grande fase. Ele jogando agora assim, Sim. cara, eu não quero não. Nem no meu time da Série B eu quero ele. Porque um cara que se desmotiva desse jeito é complicado. Claro, é um salário, né? Você precisa daqui, ele conta com aquele salário ali no mês, mas também tem que entender a situação e tem que jogar pelo clube, porque fez muito por ele o ano passado, né? E Sim. cara, eu acho que é igual o Everson. Os caras viram que o Sampaoli saiu, os caras queriam vazar junto com o Sampaoli, né? Verdade, verdade. E alguns não conseguiram, e o problema do Sanches é esse mesmo, mas grande jogador, gosto muito dele. É, tá, espero que ele fique aqui no nosso futebol brasileiro. Não sei se vai ficar no Santos ou seja em outra equipe, porque é muito bom ver um cara da qualidade dele, né? Ele, ele bate Sim. falta, canteio, ele bate pênalti, ele, ele dá passe, ele segura a bola. Cara, é um jogador completo. Completo. Ajuda também na recomposição, né? A gente falou do Otero, né? Que o Otero só tem o repertório da bola parada. O Sanches tem tudo, cara. É tudo que um Uhum. meio-campo precisa, um meio-campo clássico, que sabe fazer tudo. Sabe bater pênalti, escanteio, falta, é, parte para cima dos jogadores, não abaixa a cabeça, né? Agora que ele tá mais calminho ali, tá mais tranquilo, É um verdadeiro desanimado. capitão ele também, né? Até pela experiência que tem, né? Então, jogador clássico aí, um jogador meio campo clássico mesmo. Eu gosto muito dele. Espero que ele volte à fase boa dele, né? Espero muito. Ah, Ele e o sim. Soteldo são jogadores excepcionais ali, né? E espero que os dois voltem a jogar o grande futebol que eles jogam, que eles sabem jogar, né? Sim, E sim. torço muito. Que eu sou um grande fã de um meio-campo clássico, meio-campo que sabe fazer tudo. Porque você tendo um meio-campo sabendo fazer tudo, cara, você não precisa ter mais nada no time. Joga a bola nele que ele resolve. Foi assim o ano passado no Santos. Claro que o Santos tinha outros que resolvia, mas a maioria que quem resolvia era o Sanches. Sim, sim. Mas você viu que ele caiu lá, bateu a cara no chão lá no campo, Vi. caiu comendo grama? Aquilo é Nossa, desmotivação, cara, mano. É você percebe, né? desmotivação. Fica nítido mesmo, né? O cara cair daquele jeito é É, desmotivação. e ver o time também jogando diferente, né? Da forma que vinha jogando, né? Então, vamos deixar o Uruguai um pouco de lado, né? Vamos falar de um venezuelano aí, que inclusive a gente citou ele aí, que é o Soteldo. Ele que fez uma boa temporada na Universidade do Chile, fez 37 jogos e 7 gols, né? Ele que não é um jogador muito de finalização, né? Creio eu que tá bom. E no Santos, ele tem 65 jogos e 14 gols, né? Ele é um jogador de velocidade, joga pelas pontas, né? Ele não tem muita força no chute dele, né? Às vezes isso acaba prejudicando ele. E eu queria saber de você também se o que está acontecendo com o Sanches vem acontecendo com o Soteldo também. Eu acho que o do Solteiro é mais a má fase também. É má fase. Porque renovou o contrato, né, com o Santos.
O Santos, ele, do momento que ele renovou, então ele já está ciente que o salário dele é diminuído, toda a situação pandemia ali que teve, né? Então, o cara que Sim, renova, o cara tá ciente de tudo isso, né? Então, eu acho que o dele seja mais uma fase mesmo, porque se a gente for pegar aí tudo que vem acontecendo nos bastidores do Santos, a pandemia que aconteceu, diminuição de salário, isso acaba acontecendo em campo, né? Mas é bem diferente do Sanches. Do Sanches é motivação. Ele tá desmotivado a jogar ali. Ele não tá mais feliz de jogar no Santos. O Soteldo é uma fase. Precisa achar um jeito. E eu tava percebendo o que, Lucas, nesse Soteldo desse ano com o Cuca, né? Ou com o Gesualdo. O Soteldo, ele é um jogador baixo. Muito baixo. Até o normal, né? Ele é muito baixo, cara. sim, Então, sim. Parece uma criança, né? uma, parece uma criança, meu. Você vê ele. Eu já joguei com ele no videogame. Eu gostei muito dele no videogame. Ele lança a É, bola para ele e um corre no videogame. Só que nesse ano, o que aconteceu com o Soteldo? Essa má fase dele aconteceu por quê? Porque chegou esses técnicos, chegou o Gesualdo e o Cuca, e não colocaram ele só para ele atacar. Colocaram ele para ele voltar para ajudar na defesa. Você vai colocar um cara de 1,40 m, 1,40 m, não sei qual é o tamanho dele, né? Mas é, acho que dá pra bater aí, com certeza, né? é Vai, por aí mesmo. 1,50 m, 55 eu acho que ele deve ter ali, no máximo. É, Se colocar um cara pra voltar, pra marcar na lateral, o cara não consegue. Não tem essa vontade, esse pique, o tamanho que conta bastante também, né? Então, o Solteiro é jogador de esperar a bola e ir para cima, né? De voltar para marcar. Vamos dizer que ele é um centroavante que não marca, né? Ele tem que puxar o contra-ataque, cara. Aí você coloca o moleque para atacar, para voltar na defesa e para resolver para você. Três coisas num cara que só consegue fazer uma dessas funções, né? Que é atacar, o diferencial é o drible dele, tudo mais, né? sim. E a finalização dele, você falou que ele não finaliza tão bem, mas ele sabe bater bem colocado, né? Se a gente for pegar os gols dele é uma Sim, batida bem sim. colocada, né? É um chute Mas fraco, mas ele isso. sabe colocar efeito na bola, né? Eu concordo com você que ele não finaliza bem, mas um cara que não finaliza bem, fazer uns golaços colocados, tá? É, Parabéns, velho. Mas é isso, sim, Lucas. sim, Eu achei um jogador também. É, queria muito no meu time também. Faria uma grande diferença. Um com jogador que faz certeza. diferença, né? Tem um arranque, tem o drible dele, né? Então, é um jogador que eu gostaria muito de ter no meu time, sim. Espero que, igual o Sanches, espero que recupere esse futebol. O Santos dê certo na vida aí. Sim, sim. Então, vamos voltar para o São Paulo Futebol Clube, né? Contratou o Juan Fran, é um jogador espanhol, ele que começou pelo Real Madrid, passou por grandes clubes lá também, né? Teve uma temporada no Espanhol. Sim, Ele também aí jogou no Osasuna também, mas por pouco tempo. E teve uma passagem muito boa e marcante no Atlético de Madrid, né? Antes de vir no São Paulo agora. Eu queria saber o que você acha da contratação, o que você achou da contratação do São Paulo, se foi uma jogada de marketing ou realmente ele ainda é um bom jogador. cara, ele, ele não é um bom jogador, né? Mesmo pela história dele no Atlético de Madrid.
mas é diferente. O futebol brasileiro é diferente. Você trazer um cara que já está de fim de carreira, que é acostumado a jogar à noite, friozinho, num horário bom, uma temperatura boa daqueles países que eles que jogam, na Espanha que tem uma temperatura ótima, né? Aí você pega um jogador aí desse nível, pô, chega com badalação. Eu acho que no começo foi mais marketing, mas esse marketing não deu certo. Do que eu Sim. vejo, né? Para mim não deu certo esse marketing. E aí um jogador que chega e encara um sol das 11 horas da manhã, não aguenta, cara. O jogador velho da idade dele não aguenta. Porque dá diferença, principalmente em horário, fuso horário, né? O cara, mano, o cara chegar aqui, jogar 4 horas da tarde, jogar 4 horas da tarde, velhão do jeito que ele é, não aguenta. A minha opinião sobre ele é um péssimo jogador aqui no Brasil. Gostava dele no Atlético Madrid, na seleção espanhola, mas Sim. aqui ele é um péssimo jogador. Não tem muito o que opinar, não. Acho que São Paulo errou muito nessa contratação dele. Até então tá no banco pelo Igor Vinícius, né? Mas ele Então, é um péssimo David, jogador. Eu tenho eu, que eu, só. eu acho assim, David, que a contratação dele, eu acho que foi mais por jogada de marketing mesmo, né? Até porque muitos jogadores estão vindo da Europa, né? Foi o caso do Rafinha lá no Flamengo, né? Do Daniel Alves também, do próprio Daniel Alves. Às vezes pode ter sido uma jogada de marketing também, né? Ele que é um jogador muito conhecido lá, né? Principalmente na Espanha, às vezes traz uma visibilidade melhor, né? Podendo assim futuramente melhorar essa relação entre clubes brasileiros e jogadores europeus, né? Você concorda com isso ou não? Concordo, mas o. Vamos pegar aí, né? Vamos ver. O Flamengo contratou o Rafinha, veio da Europa. Mas o Rafinha é brasileiro, o Rafinha já. Mesmo que o Rafinha passou quase a vida dele lá, o Rafinha já conhecia aqui, já sabe como que é aqui, né? Então veio veio preparado. Vamos pegar o Isla, né? O Isla é do futebol sul-americano, né? É chileno, jogou no futebol sul-americano. Então conhece. Esses jogadores que estão tá lá na Europa, Daniel Alves, que veio para São Paulo, já conhece como que joga aqui. Por quê? Porque eles jogam as eliminatórias para a Copa do Mundo pelas suas seleções. O, o Juan Fran não. O Juan Fran, mesmo que jogou na seleção, era países com temperaturas boas, em horários bons. E assim, ô Lucas, quando você chega no Brasil para jogar domingo, quarta, pesa muito. Lá Verdade. eles não têm isso, né? Quando tem Champions League, o campeonato para, né? O campeonato para. Sim, sim. Então, aí a Grazi mandando um oi, aí o Jovem Mac também acenando. Quero agradecer aí a todo mundo aí que está participando aí da live, está assistindo também. Não esquece de seguir aí a página e compartilhar. Então, David, para encerrar o assunto de hoje, eu separei aqui um jogador que realmente, para mim, foi um dos melhores estrangeiros que jogou aqui no Brasil. Um jogador que fez história, deixou o nome dele aqui e ainda está jogando, ainda está atuando, ainda tem muito, se Deus quiser, muito o que render aqui no Brasil, né? Que é o Guerreiro, jogador peruano. Iniciou a carreira no Bayern de Munique, né? Mesmo sendo peruano, conseguiu, pela juventude dele, né? Foi lá para a Europa, jogou no Bayern, jogou no segundo time do Bayern, foi para o time principal. Teve uma passagem muito boa também no Hamburgo. Teve 185 jogos aí pelo clube alemão, fez 51 gols lá. Depois despertou o interesse de vários clubes e o Corinthians contratou ele, onde teve 130 jogos e 54 gols, sendo que 2 deles foi nas finais do Mundial, jogador que conseguiu conquistar a Libertadores inédita para o time e o Mundial.
Depois ele teve uma passagem no Flamengo também, 115 jogos e 43 gols, e 56 jogos pelo Internacional, que é o clube que ele está jogando atualmente, e 30 gols. 56 jogos e 30 gols, David. É a marca que ele está deixando agora no Inter, né? E lembrando também que na passagem dele no Corinthians, ele superou a marca de estrangeiro com mais gols, que era do Carlitos Tevez, né? E ele conseguiu Sim. superar. Infelizmente, ele está machucado agora, teve uma lesão no ligamento cruzado, né? Não vai jogar nessa temporada mais de 2020. Quem sabe, Sim. né? Esperamos aí que ele volte no ano que vem. Então, David, mas eu queria que você falasse aí a sua opinião sobre o Guerreiro aí, essa história linda que ele teve no futebol brasileiro. Cara, 36 anos, né? Agora ele tem aí. Machucado, vai voltar lá para janeiro, fevereiro, já quase no final da temporada. O... Se eu não me engano, Lucas, deixa eu fazer uma correção sua. Eu acho que o Guerreiro ele não jogou a Libertadores pelo Corinthians. É verdade, ele entrou no finalzinho da temporada, né? Foi. Não, ele chegou depois da Libertadores. Foi, Chegou foi, depois da foi, Libertadores. foi isso mesmo. Cara, o Guerreiro deu muito certo, né? Um centroavante, Sim, aquele centroavante nato que vai pra cima mesmo, faz gol, decide os jogos, parte pra cima do adversário mesmo quando tem briga, protege os seus companheiros. É um atacante nato, eu gosto muito dele, gosto muito. No Inter tava voltando o futebol, no Flamengo não gostei dele, não jogou tão bem como jogou no Corinthians, né? E é aquele famoso, né? Tipo, ele falou que no Brasil só jogava pelo Corinthians, né? Mas foi. espero que quando ele voltar, cara, ele traga muita alegria pro torcedor do Internacional, porque ele é um excelente jogador. De um tempo para cá, dos estrangeiros, é um dos jogadores que eu mais gosto, estrangeiro, né? Porque ele é um centroavante mesmo. Um centroavante, ele tem todos os repertórios, finalização, tem o drible dele, tem o. Sabe fazer gol, sabe se posicionar, encara o E zagueiro, não importa quem chuta, for. chuta com as duas pernas, sabe cabecear também, né? Sempre tá posicionado bem, né? Então, cara, não tem nem o que comentar, nem falar mal, assim, só falar mal dele quando ele jogou no Flamengo, que eu acho que não fez uma boa passagem pelo Flamengo, né? Então, Também ficou acho que 2 anos no suspenso, 2 anos ou 1 ano e pouco aí, suspenso, né? foi. Teve um probleminha aí. No DOP e tal. É, Mas um cara que leva uma seleção peruana para uma Copa do Mundo é sim, sim. É uma coisa excepcional, cara. também que vale citar também. Ele é um dos maiores ídolos, se não o maior ídolo do futebol peruano, né? Ele é a referência de lá, né? Vai disputa a Copa, né, pela seleção. É um jogador que, sem palavras, né? No Flamengo, David, ele teve 115 jogos e 43 gols, né? Não é você olhando pela estatística, né, não é ruim, né? Não é péssimo. Mas é também porque ele fez muitos gols em sequência, então ele ficou muitos jogos também sem fazer gol, né? Pegou uma sequência ruim também, né? É, mas ele deu a volta por cima, teve esse problema da lesão dele que foi muito triste, né? E É. espero que quando ele voltar, vai ter mais uns 3 anos aí de carreira pela frente. E espero que esses 3 anos seja aqui no Brasil para Então, fazer David, bastante. já deu o horário da live, né? Infelizmente, vamos ter que encerrar por aqui. Lembrando que a gente está com um canal agora no YouTube, né? Jornalismo Esportivo, é só entrar lá. A live vai ficar salva aqui durante 24 horas e depois vai ser postada lá. Vai ser isso mesmo, né, David? Isso, a live de hoje será postada na próxima terça-feira no YouTube, vai ficar 24